Ei pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estão me assistindo aí. Mais uma aula de Direito e Legislação Aplicada e hoje nós vamos falar sobre contratos de trabalho e rescisão. Vocês já sabem como é que funciona o esquema, às vezes eu olho para baixo para poder me guiar porque eu não estou vendo o que vocês estão enxergando aqui. Então vamos lá, né, gente? O contrato de trabalho nada mais é que um documento que formaliza contratações. É um instrumento jurídico que registra direitos e deveres das partes envolvidas, o empregado e o empregador. Aí vou dar um adendo aqui também, gente, que a minha voz tá meio ruim porque eu estou gripada, mas o trabalho tem que continuar, né? Os contratos são regidos por 4 princípios que eu já expliquei para você nas últimas aulas, na última aula, mais especificamente. Mas são eles: o princípio da continuidade, que é aquele que estabelece que o vínculo deve ser contínuo, de acordo com o que foi pré-estabelecido no contrato, né? O princípio da subordinação, que o empregado tem que respeitar a hierarquia, né? Respeitar as ordens vindas do empregador. O princípio da onerosidade, que vai falar sobre vantagens econômicas para ambas as partes. E para encerrar, o princípio da pessoalidade, que fala que se o empregado não puder comparecer, outra pessoa não pode ir para ele, porque senão o vínculo vai ser estabelecido com outra pessoa, senão o empregado. No Brasil, a legislação que fala sobre contratos de trabalho está majoritariamente em 3 lugares. O primeiro é a Constituição Federal, que a gente vai ver mais para frente os princípios constitucionais do trabalhador. A gente também tem a CLT, obviamente, né? A consolidação das leis do trabalho, obviamente, vai estar falando sobre contrato de trabalho. E a gente também tem, em 2017, que eu já falei para vocês, a reforma trabalhista, que é a Lei 13.467. Essa também vai trazer algumas inovações falando também de contrato de trabalho. Vou trazer para vocês aqui alguns tipos de contratos de trabalho, os mais frequentes, né, os que a gente mais vê, mas tem vários, gente, inúmeros contratos de trabalho por aí. Começando com o contrato de trabalho por tempo indeterminado. É o mais comum aqui no Brasil, é o famoso CLT. Como o nome já diz, ele não tem um prazo determinado, ele não tem hora para acabar. Então, também depois que o funcionário começa a trabalhar, ele tem alguns direitos, como o 13º salário, as férias remuneradas, as horas extras, e o salário mínimo, né? Mais outros também. Isso tudo, gente, vai estar mais desenvolvido lá na apostila. É importante que vocês deem uma olhada também. Também temos o contrato de trabalho por tempo determinado. Ele está estabelecido lá no artigo 443 da CLT. Ele tem uma vigência pré-fixada e ele pode ter, no máximo, 2 anos de duração. Caso exceda esse limite, ele se torna um trabalho com tempo indeterminado. Então, a pessoa passa a ter os direitos da classificação anterior. Temos também o contrato de trabalho eventual. E o que é isso? Como o nome já diz, é para quando uma empresa precisa de um funcionário esporádico, eventual. Aí não precisa criar um vínculo por tempo indeterminado. Aqui a gente não tem um vínculo empregatício que determine uma exclusividade. Um exemplo bom seria para as pessoas que prestam serviços de pintura, né, de conserto e etc. É necessário, mas não é uma coisa que determine muita continuidade. Temos também o contrato de trabalho autônomo. Aqui a contratação pode ou não ser contínua, também pode ser ou não exclusiva. Tem alguns requisitos que para você contratar uma pessoa autônoma, você primeiro precisa emitir um RPA, que é um recibo de pagamento autônomo. Nele está incluído o imposto de renda, as contribuições previdenciárias para o INSS e o imposto sobre o serviço, o ISS. Temos também o contrato de experiência, esse aqui muita gente passa por ele.
Então é muito comum você chegar numa empresa, não, a gente vai fazer um tempinho de experiência, 90 dias, e é muito importante que vocês saibam que não pode passar de 90 dias. A partir de 3 meses naquele emprego, você tem o direito de ser considerado um empregado contratado por tempo indeterminado, ok? Então é muito comum a gente ver, não, eu vou assinar sua carteira ali por 3 meses, ou eu vou te contratar depois de 3 meses eu assino a sua carteira. É isso, é o contrato de experiência. É importante, gente, saber que não é porque você foi contratado por esse tempo de experiência que você necessariamente vai ser efetivado, tá? O nome já diz, é um contrato de experiência, então você pode ou não ser efetivado depois. Ele pode ser prorrogado uma vez e a partir da segunda vez de prorrogação é considerado um funcionário do contrato por tempo indeterminado. Agora a gente vai falar do contrato de teletrabalho ou home office, muito comum depois da pandemia do Covid-19. O teletrabalho foi uma das inovações trazidas pela reforma trabalhista. Então, desde 2017, ele passa a ser uma classificação na nossa legislação e ele tem as mesmas características do contrato por tempo indeterminado. A única exceção vai ser a questão das horas, porque como é um modelo diferente, né? Não tá aquela coisa ali de bater ponto presencial, as horas fixadas não tem uma jornada fixa. Temos também o contrato de trabalho intermitente, que também surgiu depois da reforma trabalhista de 2017. É um trabalho bem como aqueles previstos lá na CLT, só que ele tem uma exceção. O período de trabalho dele é diferente do padrão. A prestação de serviços é feita de forma subordinada e não continuada. Ele tem períodos de atividade e períodos de inatividade. Também temos o contrato de trabalho parcial. É um modelo que tem uma jornada inferior a 30 horas semanais ou 26 horas semanais, vai depender do contrato. No caso das 30 horas, não existe a possibilidade de horas extras. No caso de 26 horas, eles podem fazer, os empregados, até 6 horas extras semanais. Geralmente ele é usado para flexibilizar a jornada e também em caso de necessidade de redução de custos da empresa, já que o salário vai ser proporcional à jornada daquele trabalhador. A gente tem também o contrato de estágio, de jovem aprendiz, o terceirizado e muitos outros. Mas assim, não vou ficar explicando tudo aqui não, gente, porque são vários. São vários contratos, várias modalidades. Então, trouxe essas para o vídeo e também vai estar lá na apostila. Mas, assim, só dando uma pincelada na matéria mesmo. Como tudo no direito, a gente tem que ser pessimista. O contrato de trabalho também chega ao fim. E é aí que a gente descobre o que é uma rescisão. A rescisão é o processo do encerramento do contrato de trabalho. E ela também tem algumas classificações. Temos a rescisão sem justa causa. Nela, o empregador deve pagar diversos direitos para o empregado. Temos as verbas rescisórias de forma integral. Temos a chave de acesso para o FGTS e temos também o recebimento pelo empregado do seguro-desemprego, no caso, o ex-empregado, né, gente? Temos também a rescisão com justa causa. Os critérios dela estão elencados lá na CLT, no artigo 482, e é uma forma de rescisão que gera menos custos à empresa. Então, vamos dar uma olhada lá no artigo 482. São muitos motivos, gente, que podem gerar uma rescisão por justa causa. Temos um ato de improbidade, temos condenação criminal do empregado, embriaguez habitual, violação de segredo da empresa, abandono no emprego, prática de jogos de azar. Muita gente não sabe, mas aí, ó, você tá jogando no tigrinho? Você pode ser demitido por justa causa, tá? Porque é jogo de azar. Temos também o pedido de demissão, que essa aí é o sonho de muitos CLT.
Só chegar lá e pedir as contas. E como o nome já diz, é um pedido que parte do próprio empregado. Então ele encerra o vínculo empregatício por vontade própria sem muito motivo que partiu do empregador. Temos também a rescisão indireta, que eu chamo, né, a doutrina chama da justa causa do empregador. Ocorre, gente, quando o empregador comete uma falta muito grave. Caso ele faça uma exigência ilegal ou imoral para o empregador, caso ele não cumpra as obrigações contratuais, basicamente quando ele comete uma falta muito grave. Temos também a culpa recíproca. Como o nome já diz, tanto a empresa quanto o empregado cometem faltas muito graves. Nesse caso aqui, a rescisão ela normalmente é decidida judicialmente. E temos também, para encerrar, a demissão consensual. Ela foi criada pela reforma de 2017, tá, gente? E é um acordo entre o empregado e o empregador, assim, desligando o funcionário de forma amigável. E como a gente pode ver, a gente tem várias classificações na matéria de hoje, tanto do contrato quanto da rescisão. Então é importante vocês darem uma olhada nisso na apostila, darem uma olhada nisso aqui antes da prova, porque é isso aqui que cai, tá, gente? Na próxima aula a gente vai ter um pouquinho de jornada de trabalho, vamos ter mais algumas aulas aí de direito do trabalho, depois a gente vai para a aula de legislação específica. Então, encerrando hoje, né, gente? Hoje a aula foi um pouquinho mais maçante, eu diria, mas é importante para a gente entender alguns conceitos. Vocês já sabem o esquema, qualquer dúvida, entrar em contato comigo pelo e-mail institucional. E é isso, né, gente? Até mais, um abraço!